No programa Show da Cultura, Momento Família. Muito bem, 16 horas e 11 minutos, tá chegando aqui com a gente, né, a Rosiane Delgado. Rosiane, ó, o Mateuzinho lá em Curitiba tá ouvindo pela internet, tá mandando um abração pra você aqui. Uau, um abração redobrado pra você, Mateus. Gostei aí, viu? Investe no Cante, que vale a pena. Tá vendo? Tá bem lá, tá, graças a Deus, tá estudando bastante lá na faculdade e eu posso dizer isso, que muito dessa questão hoje do Mateus estar ali focado no estudo, a Rosiane Delgado ajudou muito profissionalmente. Ela conversou muito com o Mateus, ajudou bastante. Eu e minha esposa tivemos a felicidade de conhecê-la na semana antes de ter acontecido um ato, algo muito terrível, né, que acabou abalando inclusive o Mateus, que ele perdeu a namorada dele, né, infelizmente num fato lamentável. E a Rosiane Delgado, graças a Deus, eu posso falar isso aqui agora e agradecer de público, que ela ajudou muito o Mateus. Bom, eu fico feliz, sabe, poder ter chegado exatamente naquele momento para que a gente pudesse fazer uma intervenção e estar dando esse suporte para vocês, né? Eu fico muito feliz com isso. E hoje ele está lá estudando na faculdade, lá na Universidade Federal de Curitiba, e graças a Deus está indo muito bem. Hoje o assunto que você traz para a gente é o quê? Olha, tem a ver um pouco com vocês também, hein? É mesmo? Eita! Primeiro, boa tarde a você, Lia. Boa tarde aos Mateus, né? O que está aqui, o que está lá em Esses Mateus são todos inteligentes. Boa tarde também a todos os queridos ouvintes. Essa tarde bem quente, calorosa, gostosa. Eu acho que é despedida, né, desse verão. É a última semana, né? O outono está chegando aí, chegando, dia 20, a última semana, né, de verão domingo. já. Então, tomara que ele venha bastante frio esse outono, né? Para sair desse calor um pouquinho. E aí nós vamos estar falando hoje e chamando a atenção, qual é o assunto? Agora fiquei curioso. Bom, o nosso assunto é exatamente essa situação. Quando os filhos batem asas e saem de casa. E agora? Aí a minha pergunta que eu faço para os ouvintes, né, você, eu sei que está passando por essa situação, mas eu pergunto aos ouvintes se os ouvintes já passaram por essa situação, se alguma família já passou e como é que ela se sentiu quando de repente ou o filho casou, ou ele passou num vestibular e mudou de cidade, então, ou teve uma viagem a trabalho, que a pessoa vai ter que morar um tempo fora. Se isso já aconteceu com vocês. Olha, eu quero até pedir para o ouvinte da Rádio Cultura, para você que está acompanhando agora a Rádio Cultura, o WhatsApp da Cultura é o 9827-8200, tá? Você pode mandar a sua mensagem ou você pode entrar em contato no 3026-8020. Você que é mãe ou você que é pai, você que teu filho está aí já se preparando de repente para ir embora, né? Vai fazer faculdade fora ou vai morar fora. Como é que você está se sentindo? Ou então se já está acontecendo isso, o seu filho já está. O que você gostaria de colocar? O que você gostaria de falar com a Rosiane? Então entre em contato com a gente aqui na Rádio Cultura. A Rosiane está aqui e vai poder ajudar. Vamos lá, Rosiane. Bom, boa tarde, né? Porque a gente vê o seguinte, o que acontece? Os filhos crescem, batem asas e conseguem alcançar voos, né? E esses voos vão levando ele para longe da família. E por mais que a família vá se preparando, tem aquele impacto, aquele choque em relação a essa mudança, né? Pois é. Eu vou pedir para você segurar só um pouco, pode continuar. Imagina, assunto muito sério, inclusive, como você mesmo falou, hoje é um dia muito tenso, né? Tenso demais. Se a gente vai considerar um mês muito tenso em função dessas questões todas políticas que estão acontecendo, né, nesse momento. E para as famílias também, para algumas famílias também é um mês difícil, porque em geral é o mês que os filhos eles tomam essa decisão, é o momento de prazo para que eles possam sair de casa e seguir, né, e estudar numa nova cidade, ou vão trabalhar fora. Então esse mês é um mês pesado para todo mundo, é um mês meio crítico, que é o começo do ano, né, de fato, que é o mês de março. Me diga uma coisa, até que ponto a família é relevante nessa decisão do filho? Ou, por exemplo, o filho fala, olha, eu quero fazer vestibular, só que eu vou prestar vestibular, vou dar em Curitiba, Maringá ou Londrina, não sei. A família é daqui de Foz do Iguaçu. Vamos colocar essa questão, porque nós somos aqui de Foz do Iguaçu. Até que ponto a família é relevante nessas decisões e até que ponto a família é importante para que o filho possa ter suporte, mesmo longe da família, para fazer isso?
Não, com certeza. Na verdade, a gente fala assim, longe dos olhos, mas perto do coração. Então, com certeza. Isso é importante manter, né? Essa conexão, essa ligação com essa pessoa. De qualquer forma, a família, ela precisa já, ao longo desse contato com esse filho, ir criando, de uma forma, estabelecendo uma relação de amizade, não só da questão da autoridade pai e mãe, mas também de amizade, de confiança, de segurança. De forma que esse filho sinta-se seguro ir a correr atrás dos seus sonhos, ir para um outro local, para poder exatamente buscar aquilo que ele está almejando. Então, essa base, essa estrutura de confiança, ele precisa ter. Porque, na verdade, ele vai enfrentar novos desafios, não vai ter mais o pai e a mãe ali direto, e não deve ter se saiu de casa. Então, é importante que realmente ele esteja aberto a viver novas experiências. Porque, às vezes, acontece, às vezes a pessoa sai de casa, né, às vezes vai para uma cidade até perto, mas os pais ficam indo lá com muita frequência. Pois é. Aí eles cuidam da administração da casa onde o filho está morando. Isso não é o ideal. Tem que deixar ele se fazer, né? Isso, é importante a pessoa ter a vivência de como é que pensar, de preparar o jantar dela, o café da manhã, o lanche, de manter o ambiente onde ela está limpo, a administração das rotinas domésticas. É importante essa pessoa começar a ter ideia, porque geralmente dentro de casa, às vezes a pessoa não lava nem um copo, em função da dinâmica da casa, né? Mas me diga uma coisa, essa questão que você está colocando aí, por exemplo, a família se preocupar, por exemplo, como é que você está? E daí, está se alimentando legal, está comendo bem? Como é que estão os estudos aí? Como é que tá dormindo bem e tal? Isso é normal. É normal e é importante, né? Até saber que alguém, em algum lugar, se preocupa com ele, né? Também não pode soltar totalmente, né? E considerar também um novo momento. Vai ser um novo momento para essa família, que a gente chama também, em algumas situações, que entra no processo de crise, que seria a síndrome do ninho vazio, para essa família. Então, eles vão ter que se reorganizar em termos de rotina, e esse jovem também vai ter que se organizar, porque é tudo muito novo. Claro. É um ambiente novo, é uma rotina nova, é uma cidade nova, novos amigos, novos desafios. Então, é um momento de crise para ambos, só que o diferente é que cada um vai estar num ponto diferente, e o contato vai ser assim, o estabelecimento de uma confiança e a questão do diálogo, geralmente via telefone e outros meios de comunicação, e não mais presencial, né? Rosane, existe uma idade, uma faixa de uma idade em que os pais já devem começar a pensar, não, olha, meu filho já está nessa faixa de idade, ele agora já vai começar a pensar mais no seu futuro, eu tenho que começar e já mudando minha maneira de pensar, já perdeu o colo, a partir de agora eu tenho que começar a dar a ele uma estrutura para que ele possa lá na frente pensar na sua vida. Existe uma faixa nisso? Porque a adolescência é uma faixa muito difícil, porque ao mesmo tempo que eles querem bater asa e voar sozinho, nós sabemos que muitas vezes essas asas ainda não estão prontas para voar. Isso. Na verdade, essa questão de idade, eu diria até o seguinte, que como é uma condição paradoxal, por que é paradoxal? A criança nasce, ao momento que ela nasce, ela é completamente dependente dos pais. Porém, essa mentalidade de trabalhar a autonomia na criança deve começar no momento que a gestação já está acontecendo. A criança está se desenvolvendo na barriga e já ter aquela mentalidade que o filho não é meu. Eu estou com essa criança, mas necessariamente não é minha, ela é para o mundo, né? Então, isso é uma perspectiva também, já começar a ter essa visão de que o filho não é propriedade dos pais, começar a trabalhar isso às vezes desde cedo. Porque se a gente for ver assim, em razão da fase, para a família, para o pai e para a mãe, essa separação, que é uma separação, né? Ela é muito mais difícil para a família do que para o próprio jovem. Porque o jovem está querendo descobrir o mundo e até certo ponto... Está cheio de sonhos também, né? Isso, faz parte da faixa etária, tudo bem. Mas para a família não, eles vão ter que fazer um recomeço, se reorganizar, vão mudar as rotinas. Então, isso é um impacto muito maior, né? Rosane, o que pode acontecer e o que pode provocar, por exemplo, na cabeça do filho ou da filha, quando os pais interferem demais e até proíbem, não, você não vai sair agora, você vai ficar aqui, você está com 16, 17 anos, não é hora de você sair, vai fazer uma faculdade aqui mesmo, não vai estudar fora. Quando os pais
tosam isso aí do filho. Certo. Aí você, complementando também aquilo que você me perguntou antes sobre a idade, a gente vai considerar uma idade que realmente ele já está chegando próximo aos 18 anos, né? 16, 17? Mas tem que considerar também não só a idade cronológica, mas também a maturidade. Perfeito. Né? Porque às vezes tem jovens que não... Se você vai tirar o teu filho para ir para uma outra cidade, você vai ter que administrar tudo para ele, então não vai ser educativo essa saída de casa. É importante que essa saída de casa traga novas experiências, novas vivências para essa pessoa. E não faz sentido sair de casa e os pais ficarem administrando. Então, a aprendizagem que poderia estar sendo aproveitada, tirando proveito, não vai acontecer. Entendi. Então tem essa perspectiva. Aí você colocou a questão dos pais, né? Como é que essa questão se os pais estão castrando? O problema é que na hora que, de algum modo, esses pais colocam que não, você vai ficar aqui próximo de mim, você não vai sair, eles começam a limitar essa perspectiva e aí quais são as consequências? De um modo ou de outro, ou aquele jovem vai ter uma acomodação em relação à situação, vai ficar sempre debaixo da asa, vai ser uma pessoa, tende a ser uma pessoa mais insegura, porque ela não foi incentivada a poder estar batalhando, correndo atrás das suas coisas, crescendo, buscando a sua identidade, se construindo enquanto pessoa e enquanto cidadão dentro da sociedade, né? À medida que os pais já dão esse suporte, é outra coisa. A pessoa vai experimentando, ela vai lidando com experiências que todas vão ser positivas, mas algumas ela vai ter acertos, outras ela vai ter frustrações. E à medida que ela tem um suporte da família, aquilo vai sendo elaborado e vai sendo construído. Dá para afirmar hoje que, por exemplo, eu não diria generalizar e nem colocar a faixa toda, mas dá para dizer que pelo menos uma grande parte desses nossos jovens hoje, principalmente adolescentes, que envereda pelo caminho das drogas, que envereda pelo caminho do crime, que acaba saindo da escola, que acaba não tendo uma perspectiva lá na frente porque não estuda, não tem uma profissão, é porque faltou aquela orientação ou faltou o início ali da formação do caráter dele, faltou a presença do pai e da mãe um pouco mais constante, ou então até mesmo fazendo com que ele pudesse começar a andar sozinho? Eu acho que pode ter tudo isso, vai depender da dosagem e também da necessidade daquela pessoa. Então, às vezes a gente conhece, tem contato com histórias de famílias em que tem amor, tem cuidado, mas às vezes a comunicação daqueles pais com aquele adolescente ou aquele jovem adulto não é uma comunicação eficaz, não é uma comunicação positiva. Ou seja, eles falam de uma forma em que esse filho, ele entende não como um acolhimento, porque a comunicação não está legal, ele não entende que aquilo realmente é o melhor para ele, porque a forma que está sendo colocada não é a mais apropriada. Então, a comunicação ela é muito séria. Às vezes, todo esse investimento de cuidados, às vezes ele vai para o água abaixo quando a comunicação ela não é eficaz. Então, essa comunicação, essa interação, o saber ouvir, inclusive até um dos temas que eu vou trazer aqui em outro momento, é essa comunicação de pais e filhos, que a gente vai aprofundar. Muito importante, bacana. Exatamente para dar dicas, né? Hoje não é o objetivo, mas eu vou trazer em outro momento para trazer dicas de como é que essa comunicação ela pode melhorar. Para, assim, essas técnicas, porque não tem jeito, a gente está lidando com um ser humano, independente seja filho ou não, é um ser humano que é diferente, por mais que esteja no mesmo convívio familiar. Então, como é que eu consigo harmonizar o ambiente dentro dessa relação? Um dos pontos mais importantes que a gente vê que a maioria das pessoas cai no mata-burro é a dificuldade da comunicação. E aí é que a coisa começa a apertar, começa a complicar. Eu vou pedir para a Rosiane Delgado ficar um pouquinho comigo aqui ainda, eu vou ter que chamar um intervalo comercial, e depois do intervalo a gente continua com o bate-papo. Você pode mandar a sua mensagem, já tem mensagem aqui, daqui a pouco eu vou ler para a Rosiane aqui, 16 horas e 27 minutos, nesse momento aqui em Foz do Iguaçu. Show da Cultura! E o minuto, estamos com 33 graus a temperatura. Nós estamos acompanhando aqui, através do jornalismo da Rádio Cultura, tudo que está acontecendo em Brasília, numa quinta-feira tensa em todo o Brasil. Aliás, desde ontem, na quarta-feira também já foi tensa, essa quinta-feira também já está sendo tensa, tem muita coisa acontecendo,
né? A Câmara elege comissão do impeachment. Daqui a pouquinho nós vamos estar reproduzindo aqui a entrevista do líder do PV, o senador Álvaro Dias. Daqui a pouquinho nós vamos estar reproduzindo isso. Antes nós vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Rosiane Delgado, até porque ela está falando de um assunto muito importante. Seu filho, hoje, ele está junto com você ainda? Qual a idade dele? Já está pensando em ir embora? Já está pensando em faculdade? Como é que você recebe essa notícia? Como é que você preparou ele para o mundo? O filho, você pensa que ele é seu ou você colocou ele no mundo para ele ganhar asas e bater asas e voar? Como é que é? Qual é o pensamento? As famílias hoje em dia, elas são mais nesse ponto ou são daquela? Não, o filho é meu e ninguém tasca. Como eu estava te falando, né, você convive com uma questão paradoxal, porque tem sentimentos envolvidos. Tem a condição da realidade que você vai criar, ele não vai ficar com você o tempo inteiro, às vezes nem vai morar na mesma cidade, né? Por exemplo, é o meu caso, né? E meus pais são vivos e a gente mora em regiões do país diferentes, quase extremos, né? Eles moram no Nordeste e eu estou morando no Sul, né? Seus pais são do Nordeste? Nordeste. Eu pensei que eles eram cariocas, são do Nordeste. Não. Carioca é outra família minha, que foi quando eu saí do Nordeste, fui morar com uma tia no Rio. Então quer dizer que você já passou por essa situação que você está colocando aí agora? Sim, bem nessa fase aí de, né, adolescência, saí, fui para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro. Bom, mas também você foi para uma cidade maravilhosa. Não, com certeza. Você estava muito bem ali, né? O mar, sim. O Cristo Redentor de braços abertos. Pode ter certeza. Mas não é fácil nem pro adolescente que está deixando a casa dele, a família, e muito menos para os pais que vão ficar, né? Com certeza, mas principalmente para os pais é muito mais difícil. E esse sofrimento com a ausência, ou com a saudade do filho, ou até um sentimento de abandono que os pais possam vir a sentir, a gente chama de síndrome do ninho vazio. Tá, Eli? Síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Porque imagina, você criou, aquela pessoa conviveu um tanto de tempo com ela, alguns anos, e daqui a pouco a pessoa não está mais ali. Então tinha toda uma rotina dentro daquela casa organizada conforme aquelas pessoas daquela casa. E você começa a sentir o impacto depois no dia a dia, porque quem sai, ela vai buscar tudo novo, já está preparada para viver o novo, né? Quem fica é um pouco mais difícil. Você tem que manter a rotina, só que sem aquela pessoa que fazia parte da rotina. Manter algumas rotinas e outras precisam ser mudadas, né? Porque não existe mais, né? Tipo, levar não sei aonde, buscar, não vai ter mais essa rotina, né? É verdade. Às vezes a comida na geladeira, o doce. Você compra o doce às vezes fica lá um mês. E qual o conselho que você daria, por exemplo, para os pais? Porque o filho, ele está saindo, aquilo que você falou, ele está indo para o novo. Mas qual o conselho, principalmente para os pais, que tem o filho, que quer fazer a proteção, que está ali e que de repente não vai ter? Principalmente, e quem sente muito, na maioria das vezes, são as mães. Isso mesmo, as mulheres em geral são as mães, porque a ligação, no geral, né, é muito mais forte, mais intensa pela própria condição da gestação, da maternidade, né? É importante, então, essa família começar a observar quais são os sintomas. A sensação de vazio, geralmente, existe, tristeza, dificuldade em retornar às atividades diárias, que na verdade não tinha dependência com essa pessoa, não tinha envolvimento com essa pessoa, essa rotina. Volta ao convívio com os amigos, com a sociedade. Geralmente a pessoa tende a ficar mais fechada, mais reclusa, elaborando, na verdade, um luto, né? Se a gente for imaginar, até certo ponto tem uma questão de luto. Luto em relação àquela separação, àquela perda, aquela mudança toda, né? Aquela dinâmica do dia a dia, ela vai mudar. E aí você aconselha, por exemplo, a mãe, ela procurar fazer alguma coisa diferente, ou procurar buscar algo diferente para não se apoiar na tristeza de repente, poxa, meu filho está longe, porque tem pessoas que entram numa melancolia danada. Isso, vai ser também um termômetro para quem não se percebeu, o seu nível de dependência em relação àquele filho, que é uma coisa também negativa, né? Não é bom para o filho e nem é bom para esse pai ou essa mãe, esse nível de dependência. Então, o tamanho dessa dor, o tempo de sofrimento que a pessoa tem, ela vai também aferir esse nível de dependência. Muitos falam assim, eu perdi o sentido, eu perdi o chão. Então, você começa a imaginar o nível de dependência daquela relação e o desespero daquela pessoa que fica, né?
E, por outro lado, essas são as situações práticas, né? Mas, por outro lado, é uma grande oportunidade de rever uma série de prioridades na vida. Dentro da condição do casal, o casal, muitas vezes, se foi o último filho, ou se é o único filho deles que saiu de casa e ficaram só os dois, eles vão ter mais oportunidade de estar revivendo a condição deles dois enquanto casal. Porque muitas vezes na família o pai e a mãe eles vivenciam mais esse papel de pai e mãe do que a condição de casal, que é a condição mais eles dois. Então eles vão ter que começar a trabalhar rotinas dentro da relação deles que envolve apenas os dois. Então isso é muito bacana. Eles vão estar vivendo um novo momento na relação deles. Tem casais que muitas vezes casam e às vezes não tem nem tempo para curtir a condição de casal, porque já vem, o casamento às vezes está atrelado a uma gravidez. Então eles mal tiveram tempo de curtir e já estão dentro da condição do papel de pai e mãe. Então eles não viveram esse momento. Então seria agora o momento de viver isso, aquilo que não foi vivido no momento anterior, né, que foi o início do casamento. Então são várias situações que podem ser revistas com a saída. Outra coisa, você vai poder aferir também o grau da educação que foi dada ao seu filho. O quanto é que ele vai administrar a liberdade que ele vai ter. Dependendo como é que as coisas forem seguindo, como é que ele conduz a vida dele, os pais, né, a família vai poder aferir o investimento que foi dado, qual foi o resultado. Perfeito. E dependendo como for, o que precisar corrigir, vai corrigindo. Aí elas vão ter que avaliar. Mas é importante assim, Eli, se a pessoa não está dando conta, seja essa mãe ou esse pai, de conseguir elaborar essa separação, né? Que querendo ou não é uma separação, né? Vale a pena procurar ajuda psicológica para poder ajudar ela a ressignificar, trabalhar uma nova perspectiva em relação à própria vida dela. Porque muitas vezes os filhos, a pessoa desenvolve a vida dela com os filhos sendo um alicerce. Então ela só tem aquilo na vida. É porque tem pessoas que ela se acha dona mesmo do filho, né? A gente vai considerar assim, não dá nem pra gente julgar, porque às vezes ela tem uma história de vida, de uma fragilidade emocional tão grande. Ela depende daquilo. Que ela acabou se apegando muito àquela criança. Então, às vezes agora chegou um momento que vai ter que mudar. Vai ter agora uma nova oportunidade para ela poder ressignificar agora a vida dela. Antes da gente finalizar aqui, ô Mateus, prepara para mim aí, Erasmo Carlos, Mãe. Vê se você acha para mim aqui, porque nós vamos finalizar com essa música hoje aí. Erasmo Carlos, é o tremendão Erasmo Carlos, tá? Nós vamos colocar essa música aqui um pouquinho antes da Rosiane aqui terminar, porque eu acho que essa música aí, essa aqui, Filho Único aqui, ó. Tá bom? Segura aí pra gente aí. É porque muitas vezes tem essa questão do filho único também, que é o que a mãe, ela abraça e aí Sim. tem essa questão que você colocou, que a mãe tem a dificuldade de liberar. E essa mãe, ela precisa de uma ajuda, de repente, de um profissional para poder, né, pensar um pouquinho ali na frente, sem a presença do filho, né? Sim. E até ela poder enxergar esse filho com outros olhos. E ele vai, de repente, até valorizar todo esse investimento, esse amor, à medida que ela deixa esse filho respirar. Porque muitas vezes essa superproteção sufoca a pessoa. E esse sufocamento faz com que a pessoa queira distanciamento e não aproximação. Então isso deve ser muito dolorido para a mãe, né? Além de que esse filho ele acaba crescendo com um nível de insegurança perante a vida muito grande, que também não é uma coisa favorável. Então quanto mais ele tiver essa segurança, esse filho, de batalhar as suas coisas, de administrar esses sentimentos todos, que são situações novas, você vê, na verdade, o resultado do teu investimento em termos de educação. Quanto mais, às vezes, a mãe sofrendo muito, ela pode começar a pensar, pô, eu tenho que sair dessa situação, né? Não dá para ficar viver assim nesse sofrimento. Então ela vai ter que procurar realmente ajuda para poder ela rever a sua situação enquanto pessoa mesmo. O filho também vai precisar de ajuda? Aí vai depender. Alguns sim. Se você vai ver como é que tem alguns assim, que a pessoa realmente tem questões mais inatas dela, que ela busca essa autonomia, essa independência. Porém, dependendo da referência que ela teve familiar, às vezes deixou um pouco de insegurança. A gente não sabe o percentual, né? Aí tem que analisar cada caso, né?
Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode ver o seguinte: as mães que estão numa situação dessa, que estão vivendo um momento desse, procurar maneiras de como é que ela vai refazer e rever essa relação. Até a própria comunicação com esse filho vai precisar mudar. O tipo de diálogo, de interação com esse filho vai mudar, né? Não dá para entrar assim, ser intrusivo nas questões do filho. É importante criar um vínculo de forma que ele se sinta à vontade de trazer as suas questões, seja das mínimas, do dia a dia, para trocar ideias. Pô, eu não sei como é que eu faço para resolver, sei lá, uma questão de rotina de alimentação. Aí conversa com os amigos, ou às vezes conversa com a mãe, com o pai, pedindo sugestões. É muito mais interessante ele buscar para essas questões a família do que a família querer organizar tudo para eles, né? Muito bem, 16 horas e 42 minutos. Antes da gente encerrar com a Rosiane aqui, 16h42, o tremendão Erasmo Carlos chegando aí. Mãe, essa é pra você, ó, presta atenção. Ei, mãe, não sou mais menino. Não é justo que também queira parir meu destino.